Bem-vindos a mais um episódio do Hup Podcast. Hup. Eu, André Simões, e na minha bancada aqui, meu companheiro de bancada, Wagner Zamit. Hup. E hoje vamos trazer para vocês aqui um giro de notícias de tudo que está acontecendo aí no governo Trump. Muita gente está se perguntando o que esse cara vai fazer, qual é o próximo passo. A cada minuto, a cada segundo, tem notícia nova aí acontecendo, muita coisa nesse atual governo dele. Tem trazendo uma novidade aí, especulação. Então a gente vai dar uma lida de tudo que está acontecendo, trazer para vocês aqui num comentário e atualizar vocês também, para que vocês fiquem por dentro de todas as notícias na íntegra. Se você não conhece o Hup, o podcast, estamos hoje no canal do YouTube. Se você quiser acessar lá, quiser o arroba, é arroba Hope, com Hope, H-O-P-E, underline, podcast com 2T. Vou repetir, arroba Hope, underline, podcast com 2Ts. Tá bom? Acessa lá o YouTube, se inscreve no canal, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo, entrevistas na íntegra e, principalmente, diversos assuntos que vamos colocar em voga para vocês. Nosso compromisso com o Hup Podcast é trazer muito conteúdo para vocês e notícias aqui na íntegra, tá bom? Então vamos começar com um bate-papo da semana aí, trazendo algumas novidades aí do governo Trump para que você acompanhe junto com a gente. Para você que está assistindo aí com a gente aí no canal do TikTok, você pode ajudar a gente aí se inscrevendo no YouTube, tá bom? E não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar, que isso vai ajudar o nosso engajamento, ok? Então vamos lá então para o nosso giro de notícia, falando aí do governo Trump. Quais são as novidades que tem trazendo aí pra gente aí, Wagner? O que tá acontecendo? Bom, tudo bem, André? Beleza? Pessoal aí de casa que tá assistindo a gente. Bom, eu acho que assim, tem muita coisa acontecendo na realidade, né? Como você mesmo falou, né? Eu acho que a gente poderia começar aqui nesse... Deixa eu só... tá. A gente começar aqui pegando um gancho do nosso último vídeo, né, que a gente falou sobre a denúncia do PGR, né? Certo. Pro Bolsonaro, a gente, nesse mesmo... nessa mesma onda aí, nessa mesma confusão aí, a gente pode falar das ações, né, que foram ajuizadas nos Estados Unidos, da Trump Media e do Rumble, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Eu queria, antes de falar sobre essa questão, porque essa questão traz muita dúvida pro brasileiro no geral, né? Porque o brasileiro eventualmente não vai entender muito bem como é que é essa relação de uma ação num país que pode afetar um nacional de outro e tal. E eu, antes de entrar nesse assunto, eu só queria esclarecer uma coisa pros ouvintes aqui, que no nosso último vídeo, quando eu estava explicando sobre a denúncia lá do PGR, algumas pessoas vieram me questionar a respeito disso, e eu vou dar uma esclarecida aqui, porque foi muita coisa que a gente falou também naquele vídeo, né? E aí a gente tem que aprofundar alguns assuntos. Quando eu falei que o inquérito ele era inquisitivo, né? Em momento nenhum eu falei, e se eu deixei transparecer isso, eu me expressei mal, né? Em momento nenhum eu falei que no inquérito a pessoa que está sendo investigada não pode ter acesso às provas, tá? O que eu falei é que, por ser inquisitivo, que é diferente de um processo, devido processo legal, né? Ali não necessariamente você observa as regras de ampla defesa e contraditório, né? Que são regras constitucionais, princípios, na verdade, constitucionais, que devem ser aplicados a qualquer processo, tá? Ali ele é inquisitivo, esses princípios estão lá, mas estão mitigados, tá? Mas não o juiz ele pode, então, não dar acesso a certos documentos do inquérito, porém, o próprio STF tem uma súmula vinculante, se não me engano é a súmula 11, que trouxe o entendimento de o advogado de uma pessoa investigada em qualquer inquérito policial, ele tem direito a acesso a todas as peças do inquérito. Então você está dizendo que... Desde que seja... deixa eu só concluir, porque assim, na realidade, assim, o inquérito é um processo no sentido que é uma investigação em andamento, certo? Ok. Então o que acontece? O advogado ele tem o direito a acessar todas aquelas diligências que já foram efetuadas. Certo. Tá? E o que isso quer dizer, antes de você perguntar?
foi feita uma diligência X, uma busca e apreensão. Aquilo ali foi feita já, foi feito o relatório, tá no inquérito, já foi concluída, ele tem acesso. O que ele não teria acesso, por exemplo, o delegado pediu uma escuta telefônica para um juiz e tal. Esse não foi concluído ainda, isso aí ele não pode ter acesso, porque é uma diligência que não foi concluída, isso atrapalha a investigação. Mas todas aquelas diligências que foram efetuadas, né, o advogado tem direito a ter acesso. Então, tá? no caso do Bolsonaro, ele deveria ter o acesso. O advogado dele poderia ter tido acesso, sim. E não teve. Ao que tudo indica, não teve. Não teve. Né? Ninguém teve, né? Ninguém teve. Aquilo ali é caixa preta. Né? Então, é isso que eu queria esclarecer antes da gente entrar nesse assunto, porque tem a ver, né? Então, como pessoas vieram me perguntando isso, eu falei, pô, acho que eu vou ter que esclarecer lá, porque eu falei muito rápido no outro podcast, então ficar esclarecendo essa questão aqui, né? E até adiantar que o pessoal que estiver assistindo a gente for comentar, a gente sempre vai, na medida do possível, lógico, responder todos os questionamentos e comentários que forem feitos aí no nosso canal e nas nossas redes sociais. Tá? É só vocês aguardarem aí que a gente não, né, André, na medida do possível a gente vai responder tudo que vocês nos questionarem aí. Aí voltando pro nosso assunto principal. O que aconteceu? A Trump Media e o Rumble entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes. Tá? Por quê? Por conta de algumas decisões do ministro que exigiram o bloqueio de certas contas dessas plataformas, né, principalmente do Rumble, e acesso a dados de usuários. Tá? O que acontece? O judiciário, ele tem né, ele tem um alcance nacional, né? Mas os países têm acordos de cooperação em investigações. Sim. Né? Senão qualquer a gente tá cansado de saber. A gente vê noticiário às vezes, fulano foi extraditado, não sei o quê. Isso são acordos de cooperação que tem entre os países. E assim, entre o Brasil e os Estados Unidos existe acordo de cooperação, inclusive de investigações criminais e de cumprimento de decisões judiciais. Tá? O que a gente tem que ver são alguns aspectos aqui que eu vou só passar para isso, senão a gente vai ficar só nesse assunto. Sim. Existe todo um mecanismo para que um juiz peça um apoio ou tente fazer com que uma ordem judicial seja cumprida em outro país, certo? Ele precisa fazer uso de mecanismos, que isso normalmente está ali nos tratados, né, para poder fazer com que a sua decisão ali, a sua ordem seja cumprida, tá? Existe um mecanismo no processo, né, do direito processual, que é a carta rogatória, tá? Não foi o que o Alexandre de Moraes fez. E a carta rogatória, normalmente, eu tô colocando, né, para o pessoal entender. E o que seria isso, então, para quem não conhece? A carta rogatória é um instrumento que o juiz, ele manda para um outro juiz de outro país, normalmente solicitando informações. Okay. Tá? É como aqui dentro tem a carta precatória também. Todo Sim. mundo já deve ter ouvido falar de carta precatória. Isso é quando um juiz ele pede informações ou demanda a execução de uma ordem judicial, de uma decisão judicial, em outro processo. Né? O juiz ele julga os processos que estão na competência dele. Quando ele precisa que alguma ordem seja cumprida em outro processo, ele manda uma carta precatória para um outro juiz. Ouvir uma testemunha, fazer uma penhora no rosto dos autos, alguma coisa assim de um juiz de outra vara, ou às vezes de outro estado. Né? Então está dentro do território nacional, está dentro ali da competência. Né? E para o exterior a gente tem a carta rogatória. Tá? Só que esse tipo de decisão que o ministro estava querendo que fosse executada lá fora, a meu ver, é o tipo de execução que é o tipo de decisão que não deveria ser solicitada por carta rogatória. Mais um adendo aqui. A Rumble não tem operação aqui no Brasil, um escritório aqui no Brasil. Eles poderiam ser acionados lá fora? Então, o mesmo modus operandi que o Alexandre de Moraes fez aqui com a Rede X? Não, então, veja bem. As empresas para funcionar aqui no Brasil, elas precisam indicar um representante. Ok. Justamente para proteger o brasileiro, para fazer com que as leis brasileiras sejam cumpridas no território nacional e para que os próprios usuários do serviço, né, eles possam ter aonde buscar seus direitos. Né? Acontece que ele poderia ter usado alguns mecanismos. Tá? Normalmente, um tipo de decisão dessa é quase que um pedido de...
analogamente, como se fosse um pedido de extradição de alguém, né? Então ele vai via Itamaraty, né, ou, no caso, Ministério da Justiça, para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para ir para uma corte para poder cumprir. Certo. Ao que parece, ele não fez nada disso. Ele pegou, mandou um e-mail pro um diretor lá do Rumble e falou, pô, eu quero que você cancele tal e tal e tal. Então, assim, é o tipo de coisa que não tem... É inexistente isso. Juridicamente falando... Não, juridicamente isso não existe. Não existe uma formalidade nesse modus operandi, que foi o mesmo que ele usou aqui com a Rede X. Mas a Rede X tinha representante. Ah, entendi. Tá. Então esse mesmo modus operandi que ele tentou fazer nos Estados Unidos, isso daí pode ter infringido a soberania do país por não ter... isso que eles estão alegando. Entendi. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, vamos lá fazer, você trouxe a questão da Rede X. A Rede X tinha representante aqui, tá? Só que depois, quando começou a ter problemas com o STF... Saíram. Ok. E aí, o que acontece? O STF pediu que o Rumble indicasse um representante aqui no Brasil. Só que você pensa bem, cara. Você é dono de uma empresa de mídia e você está operando em outro país. E naquele país, você está numa situação de insegurança jurídica tamanha que se você... passa a ter um receio de que o seu funcionário seja preso. Você vai deixar um funcionário teu nesse país? Jamais. Por isso que o X recolheu e por isso que o Rumble não indicou ninguém. Não tem lógica. Tá? Porque é isso que estava acontecendo. Tá? Então, assim, a questão toda, em linhas muito gerais, foi essa. Então, e a partir do... E aí o que acontece? Você tem um juiz do Brasil... determinando o cumprimento de uma decisão dele lá fora pelos meios inadequados, tá? Além disso, o próprio pedido era para derrubar as redes de pessoas que estavam falando contra o governo, tá? O principal perfil aí era do Alan dos Santos. Inclusive, ele deu uma declaração recentemente, né? Sim, falando do próprio Alexandre. O Alan dos Santos é um cara que atualmente é residente nos Estados Unidos. Ali, então, ele não é um americano, mas ele é residente lá. Então, ele está sob a proteção da lei americana. Os Estados Unidos, eles prezam muito pela liberdade de expressão. Sim. A liberdade de expressão, como a nossa também, no nosso artigo 5º da Constituição Federal de 1988, traz a liberdade de expressão. Mas nós como um direito fundamental. Nós não temos liberdade de expressão no Brasil? Nós temos liberdade de expressão na nossa Constituição. Está escrito lá. Quando... Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão está na primeira emenda. Tá? A Constituição dos Estados Unidos é de 1787, cara. Há 300 anos... os caras prezam pela liberdade de expressão. Aí você imagina um juiz de outro país determinar, exigir que uma empresa americana cumpra o que ele quer. Derrube uma rede social de um cara que está se manifestando. Isso é uma afronta ao país. Então o que acontece? Para o americano, que tem uma cabeça diferente da gente, né, não faz sentido isso acontecer. Não, se pra gente não faz sentido, imagine pro cara lá, né? Então, por conta disso, né, a Trump Media e o Rumble acionaram o Alexandre de Moraes. Então, assim, você vai... Aí você me pergunta, tudo bem, pô, se ele não pode influir na justiça de lá, como é que eles podem influir na justiça daqui? Né? O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos, e isso é uma coisa que pode acontecer, tem várias coisas acontecendo lá, tá? Mas o que eu queria trazer aqui pro pessoal aí de casa, inclusive pesquisar se quiser buscar mais informação, ou então se não acreditar em mim, aqui a gente tá falando nossa opinião, né? Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Mas se puder dar fonte, pô, a gente tá aqui pra isso, então, né? Não, a gente... nos Estados Unidos tem uma lei, ela foi aplicada, se não me engano, tá? É um precedente que foi aplicado em 2012, mas a lei é de 2016, da época do Barack Obama. A lei Magnitsky. Essa lei americana, ela permite que os Estados Unidos processe e puna estrangeiros que podem ser qualificados como violadores de direitos humanos. Então você está me dizendo que com essa ação do Alexandre de Moraes,
Possivelmente isso possa vir a acontecer de acordo então, com o julgamento no governo Trump. Então, é porque assim, agora tá falando de questão de... O que vai acontecer. Já tá imputando o ato a alguém. Então, Ok. assim, eu vou fazer um parênteses aqui, cara, porque falar nome de pessoas, hoje em dia aqui no Brasil é muito complicado. A nossa liberdade de expressão eu vou te falar... total. Então pra gente ficar tranquilo, Você gosta de música, né? Bastante. Você gosta de Iron Maiden? Gosto. Gosto de Iron Maiden. Eu também gosto de Iron Maiden. Tem uma música no álbum Somewhere in Time. Não é um dos álbuns mais famosos, mas pra mim é um dos melhores álbuns do Iron Maiden. Tem uma música lá chamada Alexander the Great. Não é uma música muito conhecida não, mas pô, acho uma música muito maneira. Então, Alexander the Great, tá? Então agora eu vou falar do Alexander the Great. Alexander the Great, ele, para os americanos, né? Para quem está entrando com as ações na corte americana, ele é um violador de direitos humanos. Tá? Pelo que ele fez lá. Ninguém tá falando o que ele tá fazendo aqui. Pelo que ele fez lá. Tá? E, pô, mas como é que isso pode influenciar um cara que mora aqui? Essa lei Magnitsky, ela permite que ele seja sancionado financeiramente, por exemplo. Se ele tiver imóveis, ativos, conta bancária nos Estados Unidos, é tudo bloqueado. Além disso, que aí isso está sendo bem noticiado e ninguém sabe por quê. Ele pode ter o passaporte dele, o visto, né? Consequentemente, o passaporte cancelado. Então, a pessoa não pisa mais nos Estados Unidos. Mas a mesma lei aplicada ao Maduro quando teve os 2 aviões apreendidos pelos Estados Unidos? Uma curiosidade minha aqui que deu esse... Isso já aconteceu outras vezes. Eu acho que a questão do Maduro não foi bem essa, tá? Não foi bem, né? Não foi. Mas, assim, aqui a gente está falando de sanções financeiras a princípio, né? Só que você colocando que uma pessoa ela tem um bloqueio no sistema financeiro americano, isso aí é o que, se o pessoal for pesquisar sobre isso, é o que chama de pena de morte financeira. Porque aonde que você vai ter qualquer operação financeira que não passe por alguma empresa do sistema financeiro americano? Qual é o teu cartão? Tu pode ter o Visa, pode ter Mastercard, pode ter American Express. Todos esses cartões são estrangeiros, tá? Então aí a gente vê que o que pode acontecer com o Alexander the Great é grave, certo? Desculpa, eu não consegui. É isso. Então, assim, essa é a notícia que eu queria trazer aqui. Gostei do nome. Gostei do nome. Porque eu gosto dessa música. Gostei. Podia ser qualquer outra. Gostei do nome. Né? Eu gostei do nome. Vamos colocar aqui agora. Quando a gente for falar lá do STF, não podemos citar nomes para a questão, né, de dar opiniões e nomes a pessoas aqui em relação a falta de censura, né? Porque a gente tem total liberdade para falar. Mas a gente decidiu fazer uma alusão, falar aqui, né? De uma pessoa do Iron Maiden, né? Da música do Iron Maiden, do Alexander the Great. Mas tudo bem. Gostei do nome. Vou aderir agora. Vamos trocar. Gostei. Eu recomendo que escute essa música. Essa é uma música bacana, cara. O álbum é todo muito bom. Tá? O álbum é todo muito bom. Quem gosta de Iron Maiden. Aproveita, bota no corte aí, produção. Quando a gente for falar do STF, a gente não poder falar o nome do Todo-Poderoso. Vamos botar a música aí do Alexander the Great. A gente pode... Vambora, vamos lá. Até perdi aqui você... Não, gostei. Então, assim, essa é uma medida que está sendo tomada, né? Inclusive, existe uma lei em tramitação no Congresso que corrobora, né, com esse entendimento aí, né, do Trump, pelo menos, de cancelar vistos e tal. E a gente sabe que o Trump e os republicanos, eles têm maioria tanto no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, né? Aí o Congresso como um todo. Né? Então, assim, qualquer coisa que ele coloque lá, ele tem uma certa facilidade de passar. Né? Só lembrando que o Trump ele é um republicano, né? E lá, se a gente for pessoal que não se liga muito na política americana,
A gente tem 2 grandes partidos lá, né? Que os republicanos são mais à direita e os democratas são mais à esquerda. O Biden era um democrata, o Trump era republicano. Né? Então os republicanos são a grande maioria. Eles são a grande maioria na Câmara dos Deputados lá, né? E uma maioria apenas, não uma grande maioria, mas uma maioria no Senado. Agora uma dúvida, os democratas gostam de trabalho lá? Olha, cara, eu não sei te dizer, tá? Mas a gente viu o que aconteceu na administração do Biden, né? As coisas desandaram um pouco por lá. Bastante, né? Vamos ser honestos, né? Com toda imparcialidade, bastante, né? E aí a gente pode puxar até pro próximo assunto, que o Trump também tá nas negociações para tentar resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Certo. E eu arrisco dizer aqui, se o Trump tivesse sido reeleito na última eleição, né, que o Biden acabou subindo ao poder, essa guerra, eu arrisco a dizer que essa guerra não teria acontecido. Da Rússia com a Ucrânia. O motivo da guerra, para quem de repente não está entendendo, né, que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, o motivo da guerra em si, você acha que foi um motivo, como eu posso dizer, né, para que a gente não ouça de perto, né, ao vivo, um acústico do Alexander the Great? Qual seria o motivo exatamente da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, cara? O que você pode... Olha, pra mim, assim... Pode resumir isso daí, pra quem tá assistindo. A gente vai pra 3 anos de guerra, né? Ok. Na verdade, a Rússia tem os seus argumentos, tá? Não, tem uma guerra territorial? Então, a forma como a Rússia começou o conflito, pra mim foi uma guerra de conquista. Não foi guerra de defesa. Mas isso é uma opinião minha. Mas a Rússia... E assim, eu tô falando isso antes porque eu não concordo com o que a Rússia fez com a Ucrânia lá atrás, há 3 anos atrás. Né? Mas ela tem argumentos válidos. O que acontece? O mundo... Tudo bem, a gente não tá mais na Guerra Fria, não temos aquela divisão do mundo em 2 grandes polos, né? Onde tinha de um lado o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Não tem mais isso. A União Soviética quebrou, a gente ficou com alguns poucos países ali e a Rússia, enfim. Só que tem essa dicotomia ainda, né? E o que acontece? Você tem ali alguns países que antigamente faziam parte da cortina de ferro ali, que eram países da antiga República Soviética, que se ocidentalizaram, por assim dizer. E outros que continuaram pró-Rússia. Tá? Tô falando aqui em termos bem gerais, né? A Ucrânia é um país estrategicamente importante de várias formas. E esse país, a Ucrânia, ela funciona como um estado tampão ali. Ela faz uma separação entre a Europa e a Rússia. E é interessante para a Rússia que ela fique neutra. Um ponto estratégico ali. É um ponto estratégico. E também o que acontece? A Ucrânia, ela foi convidada para fazer parte da OTAN. Tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso é um problema. Tô ligando os pontos. Porque o que acontece? A OTAN, ela é uma aliança. Ela não é igual ao Mercosul, por exemplo, que é uma aliança comercial. A OTAN, ela é uma aliança militar. Tá? A OTAN é uma aliança militar. Então, a partir do momento que você tem a Ucrânia entrando para a OTAN... E tu sabe qual foi o governo que fez esse convite? Para ela entrar para a OTAN? Acho que foi o próprio Estados Unidos que convidou. Não. O governo, que eu digo assim, a época do mandato de qual presidente quando fez esse convite? Não, foi convidado do Biden, né? Foi no governo Biden? Sério, no governo Biden? Pô, fiquei surpreso. Sim, a gente pode até verificar essa informação. Mas aí o que acontece? Aí, quando você tem a Ucrânia entrando para a OTAN como uma aliança militar, e todos os países que fazem parte desse tratado, eles têm a obrigação, entre aspas, de apoiar militarmente os membros desse tratado,
a Rússia, ela vê a Europa, a Europa Ocidental, militarmente falando, no quintal da casa dela. Tá? No quintal da casa dela. Que para isso é um perigo, né? É um perigo. Olha, a gente teve isso em outras vezes, né? Na história. Na própria época da Guerra Fria, a crise da Baía dos Porcos lá, ela que tinha até a linha de embargo e tal, é porque a Rússia tinha mísseis em Cuba, né? que é no quintal dos Estados Unidos. Então, assim, isso gerou um conflito, quase que a Guerra Fria virou uma guerra quente, né? Então, assim, teria aí um membro da OTAN no quintal de casa, tá? E como eu falei, assim, a Ucrânia, que já fez parte ali da Rússia, era parte da União Soviética, era parte da Rússia, é um local estratégico, tá? Aí ali, quando ele invadiu lugares que você tinha uma população de etnia, se não de etnia, né? Todo mundo ali o pessoal que tinha era pró-Rússia, né? O pessoal se considerava russo, né? Então dentro da Ucrânia? Foi dentro da Ucrânia, tá? Foi fácil ali, né? Só que ele ali ele não estava se defendendo, né? Ele estava conquistando terreno. Isso já aconteceu outras vezes, né? É o que eu falei, né? Quando eu falei que eu achava que se o Trump tivesse no poder, essa guerra não aconteceria, né? Na época do Trump não teve isso. Na época anterior, do Barack Obama, por exemplo, teve, que foi a Guerra da Crimeia. Isso. Em 2014. Ok. Né? O Ozymandias falou aqui que foi a Ucrânia quem fez o pedido para entrar na OTAN. Beleza. Obrigado aí, cara, pela... Ozzy, obrigado. Obrigado, Ozzy. Galera aí do TikTok aí, obrigado pela participação aí no podcast. Não deixem de seguir a gente lá no YouTube, tá? @Hope_podcast com 2 T's, tá? Segue lá pra dar uma moral pra gente, se inscreve, curta, comenta e compartilha. Ele perguntou por que a Ucrânia é um lugar estratégico para a Europa, no caso de um possível guerra, alguma coisa nesse sentido. Tá, obrigado. Aqui, até agradeço as informações, porque aqui a gente... O nosso bate-papo aqui é ali, a gente vai no fluxo aqui, a gente... Às vezes até as informações a gente vai puxando aqui da nossa memória. Bom, vamos lá. A gente teve a Guerra da Crimeia, que acabou que a Rússia anexou a Crimeia. A estratégia ali é uma questão de ter saída pro mar. Tá? Faz sentido, é. Porque a Rússia, boa parte do ano, e em boa parte do seu território, ela está congelada, né? Verdade. Então, ela precisa... É que agora eu não vou lembrar, porque a gente entrou nesse assunto. Eu acho que ela tem um porto que ela utiliza no inverno, que eu acho que é em Sebastopol. Tá? Porto quente. Então, a Rússia precisa, para inclusive escoar a produção dela, né, de um local que não esteja congelado durante um ano. Que ali ela está bem limitada, né? Exatamente. Tá? E assim, a questão estratégica militar é como um estado tampão mesmo. O estado tampão, se o estado está neutro, né, enfim, de certa forma neutro, então ele não tem uma força militar que possa fazer frente a uma investida russa, por exemplo, a Rússia se sente mais confortável. Porque aí depois depois da Ucrânia, a gente já está na Europa Central ali. Ok. Né? E ali e a Rússia perdeu alguns aliados ali, né? Depois da fragmentação da União Soviética, por exemplo, a gente tinha países maiores que foram diminuindo, né? Aí você tinha a Tchecoslováquia, que virou República Tcheca, a Eslováquia, aí a Iugoslávia virou Croácia, que depois Sérvia, Montenegro, Kosovo, aí virou vários países pequenininhos, né? Hoje em dia, eu acho que a Rússia, como um aliado estratégico ali, ela só tem a Bielorrússia, talvez a Geórgia, e a Ucrânia entrando para a OTAN, você tem a Europa, né, militarmente estacionada ali, de certa forma, no quintal de casa da Rússia. E o né? Putin ainda pensa como um militar, né? Ele não se comporta como um presidente, né? Você vê que o tempo todo a cabeça dele é como um militar. Ele está preocupado ali mais com a segurança do país do que com o desenvolvimento econômico. O Putin é um estrategista, né? O Putin é ex-KGB, né? Ex-KGB. Então, ele pensa de uma maneira diferente.
Só que a gente não sabe até que ponto. Eu acho que ele só errou, na minha opinião, ele nunca imaginaria, como eu acho que qualquer um de nós não imaginaria, que essa guerra duraria tanto tempo. Eu acho que ele pensou que, pô, eu vou invadir ali, em 2 meses eu vou. Tá fácil, tá mole. Em 2 meses eu vou estar. Em 2 meses, 2 semanas, eu vou estar em Kiev Muro e tá pronto. baixo, vou lá, vou Acabou. tomar aquele país e acabou. Só que o que acontece é o seguinte, a Ucrânia, ela ofereceu uma resistência muito boa. E eu vou te falar por quê. Porque a Ucrânia é um país que não, pelo menos recentemente, não tem se envolvido em guerras. Só que acontece, os militares que ficam na fronteira, como é uma fronteira com a Rússia, é uma fronteira meio disputada, principalmente naqueles locais onde o pessoal se considera russo, né? Volta e meia você tinha aqueles embates entre russos e ucranianos ali, na área de fronteira. Então o pessoal estava acostumado acostumado com pequenas escaramuças, né? Então a galera tava treinando real. Quando a Rússia invadiu, eles ofereceram uma resistência que a Rússia acho que não imaginava que teria. Mas a Ucrânia ela chegou, acho que, contratar mercenários e teve, parece que, ajuda também dos Estados Unidos em espécie, né, em dinheiro, financiando lá essa guerra também com... Acho que talvez seja por isso que o Trump esteja envolvido também para tentar acabar com essa guerra, porque, se eu não me engano, o Elon Musk até fez uma análise lá com a inteligência artificial dele em relação à parte de finanças dos Estados Unidos, para onde que estava indo tantas verbas dos Estados Unidos, e parece que uma dessas questões da guerra da Ucrânia, ele viu que existia um financiamento ali meio obscuro ali com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Não, mas com a Ucrânia. Isso, com a Ucrânia, exatamente. Com a Ucrânia. Então, com a Ucrânia. A Europa também ajudou. Por isso que acredito que seja hoje de vontade do Trump acabar com essa guerra, porque os Estados Unidos não querem ficar injetando dinheiro em algo que não está dando retorno para ele. Eu acho que para todos os lados vai ser bom para todo mundo. Eu acho que ele já reconhece também, ó, que o território faz parte da Rússia, ele quer apaziguar a situação ali. Ele chegou a fazer um lobby ali com o Putin, se encontraram, bateram um papo bem rápido. Bom, a guerra é lucrativa. Para todos os lados, né? A guerra é lucrativa. Para todos os lados. Muita gente ganha dinheiro com a guerra, né? Agora, em um certo momento, aquilo ali começa a atrapalhar a geopolítica mundial, né? Eu acho que... E outra coisa, terminar com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, foi praticamente uma promessa de campanha do Trump, né? Eu lembro que ele falou sobre isso. Então ele tem esse interesse e ele já... Enfim, ele andou trocando umas farpas com o Zelensky aí também, né, o presidente da Ucrânia. Eu não sei muito bem o que... Eu não tenho informação suficiente para avaliar o que o Zelensky quer, né? Porque na realidade, se não me engano, a princípio a Ucrânia deveria ter tido eleições em maio do ano passado. Por conta do estado de guerra não teve, então ele se manteve no poder. Certo. Né? E isso é um ponto que talvez acenda um sinal amarelo. Agora, existe toda uma necessidade. O que acontece? A Europa, ela entrou numa onda de globalismo, né? Se reestruturou de tal forma que muitos países dependem de outros para questões básicas, tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás, se não me engano, a Alemanha trocou toda a matriz energética dela para ter energia limpa. É um comércio cooperativo. Então, aquele papo ecológico, né? Eu não estou criticando não, mas aquele papo ecológico, né? Energia limpa e tal. E então o que acontece? Ela depende do gás natural que vem da Rússia, né? Se o alemão entrar numa com a Rússia, ele dorme com frio. Tá? O carvão. Exatamente. Então você tem esse tipo de problema na Europa, né? Para de fornecer o carvão, acaba com os caras. Né? Acabou com gás ali que vai aquecer a casa do alemão. Então, você tem esse tipo de problema. Então, eu acho que quando começou a guerra da Ucrânia, nenhum país entrou muito pesado. Teve sanções econômicas, teve isso, teve aquilo, mas ninguém nunca falou, olha, pô, e aí? E a Ucrânia pedindo ajuda, pô, e tal... Quero entrar no OTAN, poxa, vamos ser amigos, me ajudem. Não, calma aí, toma aqui um dinheiro, toma aqui um míssil usado, toma aqui um tanque enferrujado, entendeu? E
a Europa como um todo não quis tomar um partido, assim... essa é a minha visão, né? O negócio ficou meio morno. E a guerra comendo solta lá, né? E o bacana disso tudo que está acontecendo, que o Trump tem desenvolvido, né, nesse atual governo dele, que inclusive ele quer revogar, né, o isolamento financeiro com os outros países que a Rússia teve, né? Aquele bloqueio que a Rússia teve de não poder transacionar com outros países. Uma das medidas econômicas, uma das sanções econômicas que foram impostas à Rússia por conta da guerra foi a exclusão dela do sistema SWIFT, né? Isso. Que é o sistema o sistema usado no mundo inteiro que permite com que a gente faça transações, transferências de dinheiro para outros países, né? Mas aqui pra gente, né? Só entre eu e você aqui. Vamos fingir que a gente não sabe. Você não acha também que tem um interesse do Trump ali também se meter naquele meio ali também para tentar enfraquecer o BRICS também, já que a Rússia faz parte? Né? Porque ele está tentando trazer a Rússia para o lado dele, né? Já teve um encontro com o Xi Jinping também, já estava trocando lá acordos trilaterais entre a China também. Então acho que o Trump está ali tentando cavar alguma coisa, porque a ideia antes era enfraquecer a economia americana. Aí agora o Trump chega lá e fala, pô, meu irmão, eu vou resolver aqui o teu problema com a guerra, vou te ajudar a acabar com isso aqui. Então você não acha que o Putin vai ficar devendo um favor para ele de repente falar assim, pô, vamos repensar, os Estados Unidos é amigo, hoje quem tá lá é o Trump, de repente a gente pode se chegar mais ao invés da gente se afastar, porque a gente sabe que tem esse lobby político, né? Um deve favor pro outro, depois um fica cobrando o outro em relação a favores. Sim. O que você acha, de repente, dessa análise? É lógico, o Trump, ele tem umas ideias um pouco extravagantes, mas ele é um cara que ele tem uma visão empresarial. Sim, ele é uma águia, né, cara? O Trump é uma águia. Ele é um lobo de Wall Street, né, cara? Então, assim, ele aplica... E aí, desse ponto específico, de uma maneira, na minha opinião, de maneira extremamente eficiente, uma visão empresarial para governar o país. Tá? E no discurso dele, ele falou que ele quer pacificar o mundo. A ideia dele é pacificar o mundo. Ele é um cara excêntrico, é um cara extravagante. Né? Olha, eu acho que ele consegue terminar com a guerra da Ucrânia e eu acho que ele consegue até terminar com a guerra do Israel. Não tô falando resolver o problema... Não, mas já deu uma cessada ali da Palestina. Sim. Israel já deu uma boa cessada ali, né? Vamos ver que hoje em dia a gente tá tendo poucas notícias do que tá acontecendo em Israel, mas assim, já deu uma boa cessada. Na Ucrânia acredito que não vai ser diferente, não. Agora sim, a gente tá falando de Israel e tal, que é uma guerra, né? Que tá acontecendo lá, uma guerra não é entre duas nações, né? Nesse momento, é entre o Estado de Israel e o Hamas, que é um grupo terrorista. E a gente vê que o Brasil tá na contramão do mundo, né? Porque o atual governo, inclusive, ele em diversos momentos, ele declarou quase que abertamente apoio a grupos terroristas, né? E em algumas ditaduras, Hamas, né? Aconteceu isso aqui? Pois é. Eu ouvi dizer, eu não sei, tá? Alguém me falou isso aí, eu tô repetindo aqui, tá? Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas se você tá contra o Estado de Israel ali, eu não tô falando dos excessos, eu não tô entrando no mérito da guerra. Eu tô falando que, na minha opinião, grupo terrorista é grupo terrorista. Ponto final. Pô, e o Trump relatou umas coisas assim meio sombrias, né? Falou que os reféns que foram libertados, muitos tava faltando dedo, né? Chegaram em condições desumanas, né, cara? Pô, imagina, acho que é interesse, sim, né? Pra quem nunca passou, né, num país... Por exemplo, a gente aqui nunca viveu o que eles estão vivendo lá fora, né? Mas, pô, se botasse algum de nós ali pra viver aquele cenário ali, com certeza a pessoa mudaria de opinião. Cara, não tem como você defender terrorista, cara. O certo é o certo, o errado é errado. Hipótese alguma. Os caras que entraram em vilas, queimaram pessoas, decapitaram homens, estupraram mulheres, enfim. Isso daí, cara, inadmissível. De ambos os lados, né? Não existe... Na minha opinião, não importa o que Israel tenha feito com o povo palestino. Eu acho que o povo palestino tem que ter a nação deles também. Claro. Tá? Do mesmo jeito que depois da Segunda Guerra, a ONU deu um jeito de criar o Estado de Israel. Né? O Estado de Israel foi criado em 1948. Eles tinham que tentar dar um jeito de criar um Estado palestino. Tá? Para o palestino parar de viver nas condições... A gente vive em tempos civilizados, né? Poderia chegar num acordo, Exatamente. Só que
nada justifica o terrorismo. Nada justifica o terrorismo. Né? O que o Hamas fez quando iniciou esse conflito, que foi invadir, sem aviso algum, um local onde estava repleto de civis naquele festival e matou todo mundo. Não tem justificativa. Os caras entravam em bunker, eles jogavam granadas de estilhaço dentro do bunker. Então, assim, nada justifica isso. Nada justifica isso. Nem na época do falecido Osama, né, cara? Não era tão assim escancarado como tá sendo lá, né? Pô, os caras estão fazendo a torta à direita lá e não tem o que a gente apoiar. Não existe essa não possibilidade. existe Você pode não concordar, com as medidas tomadas por Israel. Você pode achar que o Netanyahu ele é de extrema direita, nada justifica o terrorismo. Com certeza. E para você que está assistindo daí, não esqueça aí de seguir o Hope Podcast. Nosso arroba é @Hope_podcast com 2 T's no YouTube. E nas demais redes sociais, dê uma oportunidade aí pra gente, seguindo a gente e acompanhando. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Isso é muito importante para gerar engajamento. E a sua participação aqui nos nossos comentários, sempre importante para a gente saber o que você pensa, o que você está achando dos debates, os convidados que têm vindo aqui para o Hope Podcast. E apoie, porque é um movimento que a gente tem trazido aqui muitas notícias boas e conteúdos de qualidade para poder enriquecer cada vez mais o seu entretenimento. Mas, falando em Trump, eu vi agora recentemente também que ele quer, não sei se ele voltou atrás, mas ele quer voltar a fazer negócio com a Venezuela aí por conta do petróleo. Uhum. Né? E ele, há tempo atrás, aí ele tava... Saiu uma notícia, acho que ainda há pouco aí, você tem como buscar aí? Saiu a notícia ainda há pouco aí, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí também, produção, se você consegue achar alguma coisa. Enquanto eu tô buscando aqui, eu vou até... E eu achei assim, olha só, e a gente não pode também ser tão ponto radical, eu não gosto sendo honesto a você, do presidente da Venezuela, pelo que o povo relata, e eu não sou de acordo com a ditadura. Mas eu acredito que o Trump ele está sendo um exímio político, porque ele está deixando de lado alguns interesses ou algo que ele julgue que seja errado, né? Também para poder fazer negócio. O mundo precisa se movimentar. Ele já trocou uma ideia ali com o presidente da China, já falou com Putin. Então eu estou vendo um governo Trump bem articulado nesse segundo mandato dele, que eu acho que isso daí vai dar bom para os Estados Unidos, né, de forma geral, e muita gente especulando que os Estados Unidos ficaria isolado por conta de uma guerra comercial, por conta de algumas manobras que ele teve lá, um atrito com o México e Canadá. O México deu uma recuada, eles conseguiram se acertar, o Canadá ainda está aquele impasse lá com os Estados Unidos. Mas eu estou vendo um governo Trump bem mais atuante do que o primeiro mandato. Talvez essa agenda que ele esteja cumprindo hoje nesse segundo mandato dele, talvez acho que ele já conseguiu enxergar as deficiências que antes ele não conseguiu cumprir no primeiro mandato. Você acha que, de repente, o Trump, se ele fizer um acordo aqui com o Brasil, você acha que o Brasil hoje tem competência para cumprir um acordo com os Estados Unidos? Ou você acha que não vai ter imparcialidade? Porque, assim, eu fazendo essa pergunta para você, porque o atual presidente, o Lula, aqui no Brasil, falou que a volta do Trump seria a volta daquele cara que provocou o Holocausto. A gente não pode falar essa palavra aqui, porque senão a gente pode ter problema aqui com as mídias sociais que eles dão bloqueio. Aquele alemão. O alemão, né? Então, assim, foi uma declaração totalmente infeliz, né? Que o governo atual tem perdido muito sua popularidade e cada vez mais vem caindo nas pesquisas. Então, assim, você acha que o Brasil hoje, toda essa equipe desses 40 ministérios que tem dentro do governo, tu acha que eles teriam competência para cumprir qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos? Tá. Bom, né, primeiro, deixa eu só esclarecer aqui a questão da Venezuela. Na verdade, o que o Trump está fazendo, ele está querendo revogar as concessões que foram feitas à Venezuela pelo governo Biden. Ok. Né? Nessas concessões, a empresa Chevron, ela passou a atuar na Venezuela, né? Então, na realidade, essa concessão de ter uma empresa americana lá fazendo exploração do petróleo, isso, lógico, para o país é muito bom. E ele quer revogar isso. Em grande parte porque ele não reconhece
a legitimidade do Nicolás Maduro como presidente. E uma do- coisa não do tem nada a ver país. com a outra. Não, a princípio não. Ele só não vai operar num país que, teoricamente, é uma ditadura, né? Ok. Tá. Então é uma estratégia totalmente É comercial. política. Mais É, comercial pra ele que não política, né? Não vai fazer diferença, né? Pra ele, não vejo... Mas quanto a gente aqui, qual a posição que tu acha que o Lula tomaria hoje com o Trump? Tu acha que teria oportunidade o Trump se encontrar com o Lula? Ou você acha que não existe essa possibilidade de gerar um acordo? Não, eu acho que existe essa possibilidade. O problema é que, como a gente já tocou aqui nesse ponto, na minha opinião, novamente, o Brasil ele vai muito mal nas suas relações exteriores. O Brasil vai muito mal com quem ele se relaciona, né? A gente já demonstrou apoio aqui no Brasil, não só a grupos terroristas, mas como também apoio a ditaduras aqui na América do Sul, né? Como a Nicarágua, por exemplo, a própria Venezuela, né? Então, assim, isso não fica muito bem visto, né? É Então, aquele velho ditado, né? Diga com quem tu andas que eu te direi de quem és, né? E aqui, além dessa instabilidade política, nós somos um país que atualmente passa por uma extrema insegurança jurídica, né? Por conta das coisas que vêm acontecendo aí ultimamente. Alexander the Great? Nosso amigo do Iron Maiden, exatamente. Né? As coisas aqui você não tem uma previsibilidade do que vai acontecer, né? Tem essa questão, aí voltando, né, ao assunto, questão aí do Trump, do mídia e do Rumble, né? Parece que um dos advogados falou que nenhum juiz do Irã ou faria o que tem gente que está fazendo aqui, né? Fez tudo, né? Então, tem que admitir que é assim. Fez tudo, né? Uma coisa a gente tem que admitir. Não, igual você isso falou, realmente, né? isso aí é uma coisa que... Muita coragem. A Não, gente eu dou tem que força. ser, a gente tem que ser honesto a esse ponto. Coragem o cara tem. Eu acho que ele tem que continuar com essa coragem aí. Que... Claro, continue sempre. Porque realmente são coisas que nunca antes vistas. Cara, eu acho que o Brasil, com toda essa mudança que a gente está tendo no mundo, eu acho que o Brasil vai ficar para trás mais uma vez, cara. Eu não Infelizmente. acho- infelizmente, né? Eu acho que, falando da parte econômica, eu acho que todos os países ali que ofereciam perigo para os Estados Unidos, todos eles vão dar as mãos agora no governo Trump, irão fazer bons acordos para ambos os lados e vão continuar. Porque a gente está falando de grandes potências e o Brasil não se encaixa nesse grupo aí. O Brasil tá ali como, sabe, aquela acompanhante de homem rico? Aham. O Brasil tá parecendo um acompanhante de homem rico. Tá ali no meio do pessoal ali, mas, cara, expressividade de governo, relevância. Qual a expressividade e relevância que o Brasil oferece? Não estou menosprezando a gente, mas eu digo no atual governo. Que o Brasil hoje, economicamente, é um outro Brasil. Né? Um Brasil que a gente não está vendo um avanço em nada. Então, pô, o que o Brasil vai ajudar Olha, para um grupo desse tão consolidado e desenvolvido, né? Bem mais avançado que a gente? eu vou te falar uma coisa, cara. O Brasil sempre foi um país exportador de matéria-prima, certo? E a gente importa manufaturas, né? O que está acontecendo, além da nossa economia estar do jeito que está, a gente está numa situação em que parece que a gente está encaminhando para uma tempestade perfeita para ter um grande colapso, tá? Por que eu falei que a questão da exportação? Atualmente, o nosso atual governo, ele vem tomando medidas que prejudicam o agronegócio. Tá? O agronegócio no Brasil é extremamente importante. Extremamente importante. Interna e externamente. Né? Ele alimenta o nosso povo, certo? Com certeza. Eu tenho extremo respeito E pelo agro do Brasil. E ele regula a balança comercial porque a gente exporta grãos e etc. Tá? Então, se você ataca esse setor da economia, você arrebenta toda uma conjuntura econômica aqui do país. E dá como eu tiro no expliquei, próprio pé, né? interna e externamente. Sim.
Né? A balança comercial, né, para quem não sabe, é que a balança é a diferença entre importação e exportação. Você pode ter uma balança comercial positiva ou negativa, a partir do momento que você ou importa mais ou exporta mais. Né? Lembrando que quando a gente importa, a gente está comprando, a gente está gastando dinheiro. Quando a gente exporta, a gente está vendendo, a gente recebe grana. Né? Então, o nosso agro, ele equilibra a balança comercial, né, com as nossas exportações. E você acha que o governo tende a mudar a mentalidade quanto ao agro? Porque, cara, assim, eu acho que o agro ele precisa ter mais respeito aqui no Brasil. Inclusive, queria mandar um abraço aí para todos os agricultores aí do Brasil, né? Dizer o quanto vocês são importantes para a gente, quantas famílias vocês alimentam. E dizer, cara, porque aqui no Brasil a gente precisa respeitar mais algumas empresas, algumas instituições, algumas classes. A gente viu tanto a importância dos caminhoneiros quando eles pararam, lembra? O quanto as coisas começaram a ficar escassas nas prateleiras e tal. E agora, recentemente, né, tivemos, além do aumento do café, que é uma polêmica também, que todo mundo falando, as tiazinhas do supermercado estão andando com 2, 3, 4 encartes na mão para saber qual mercado vai estar mais barato. Mas a média do café é entre 30 e pouco a 40 reais. E agora o ovo, né? Que é o assunto aí que está acontecendo, que uma cartela de 30 ovos, por exemplo, está saindo mais caro do que um quilo de frango. Então isso daí é mais uma afronta que a gente tem visto aí para o consumidor, né? Que tem um reflexo negativo aqui para a gente por falta de alguns incentivos ou algumas coisas externas que o Brasil não está conseguindo gerar esse equilíbrio aí junto ao agro, né? Olha, André, eu acho que no outro podcast a gente já debateu isso aqui. A gente sabe por que o café tá caro. Foi por causa da chuva no Vietnã. Ah, verdade. Tá. Verdade. E o ovo é porque a galinha tá estressada com o calor. A gente poderia, de repente, pensar, né? Que se o aquecimento global também tem alguma coisa a ver com isso. Com certeza, né? deve ter. A Marina Silva possivelmente deve dar alguma explicação mais plausível para isso. Ela né? sabe tudo de aquecimento. Inclusive exato. aquecimento da floresta amazônica. E tem aquecido bem, né? Tá bem aquecida. Cara, tirando as brincadeiras, que eu acho que infelizmente ou felizmente o sarcasmo, cara, sempre vai existir, não é querendo dizer que a gente é contra o atual governo, mas tem coisas que não entram na cabeça do brasileiro. E uma das coisas que a gente não tolera aqui no Brasil é tentar passar a gente para trás, tentar fazer a gente de bobo. O brasileiro, depois que as mídias começaram a ser mais difundidas, além da televisão aberta, né, as pessoas estão bem mais informadas e engajadas no que está acontecendo. Né? Acho que foi ontem ou hoje, eu vi uma matéria que a Anísia, né, uma das ministras do Lula, Anísia... Ah, sim, ela foi demitida. Ela foi demitida, né, por conta de baixa popularidade desse atual governo e tal. Mas se a gente parar para pensar, era para o governo demitir todo mundo, até o ministro da Economia. Pô, esse é o primeiro, né? Como o governo anterior, né, do presidente passado, o presidente Bolsonaro, fez. Como ele mesmo citou que ele faria isso na campanha dele. Se não desse certo com o ministro, que ele iria cobrar resultado, ele iria demitir. E por que o ministro da Economia ainda continua lá, cara? Se a gente ainda está aqui, ainda engatinhando, tentando um jeito, sabe, de melhorar a nossa situação e as coisas vão degringolando cada vez mais. Aí só pessoal, né, já que a gente está aqui, o objetivo é dar algumas notícias, né? Só para dizer que, né, a Anísia Trindade foi demitida pelo presidente. Não é demitida, né? Ela foi exonerada do cargo de ministra da Saúde e assumiu o Alexandre Padilha. Né? E foi muito interessante porque uma outra notícia que a gente poderia aqui dar, mas vou dar rapidamente porque não tem tanta coisa para falar sobre isso. O Papa Francisco, ele tá com uma questão de saúde, né? Ele estava até em estado grave, parece que ele está estável agora. Né? Eu não sei exatamente o que ele teve. Tá? O Papa Francisco. Sim. E pelo menos eu vi isso em algumas redes de notícia, né? Não sei se aconteceu realmente. Na cerimônia lá de exoneração lá e de assunção lá do cargo lá de ministra da Saúde, a Anísia Trindade, ela pediu 1 minuto de silêncio pelo Papa. Então, eu tô até um pouco preocupado porque eu não esperava ter um conclave esse ano. De repente ela já tá sabendo, não sei se o Papa vai morrer, ela pediu 1 minuto de silêncio. Será que a gente pode encontrar uma notícia mais atualizada vindo por aí e eles já sabem de alguma coisa e a gente não tá sabendo? Eu não sei, né? Eu acho que eu vou ficar preocupado se acontecer a morte do Papa, porque
Pô, mas se o cara tá com o estado de saúde comprometido, não tem como você pedir um minuto de silêncio, né? Meio suspeito isso. Geralmente um minuto de silêncio quando alguém... Ela anunciou a morte, né? Anunciou a morte, então, enfim, é isso, né? O pessoal tá super ligado aí nas notícias. Né? Pra você não cometer gafes como a Anísia Trindade, você fica ligado no nosso podcast, Roubo Podcast, que você vai saber as notícias em primeira mão, você não vai fazer um negócio desse, passar esse vexame, né? Outra coisa que eu queria falar, André, você tava falando uma coisa, eu te interrompi, né? A gente tava falando sobre o... Só pra concluir o teu assunto, Fala. tá? Eu acho que o que o brasileiro não quer é ser feito de otário, tá? O brasileiro, ele tem uma resiliência muito grande. Ele passa por crises, tá? O brasileiro, ele é criativo. O brasileiro, você viu na época da pandemia, que mandava todo mundo ficar em casa. O brasileiro é criativo, ele sabe se virar. Isso não pode ser passado de otário, tá? Ele só não, eu acho que o brasileiro, no geral, ele só não aceita pagar R$40 no café e vir um repórter falar que é por causa da chuva no Vietnã. O cara tá pagando, pô, sei lá, o que você falou aí na caixa de ovo, e o pessoal falou que é porque a galinha tá estressada por causa do calor. Né? Isso que eu acho que o brasileiro... E isso tira um pouco da tolerância do brasileiro. Porque o brasileiro... você pode ter uma grande massa de brasileiros ignorantes. Ignorante que eu digo é com falta de escolaridade, tá? Né? Mas ele não é otário, né? Então, poxa, é uma sacanagem fazer isso. Eu acho uma sacanagem fazer isso. Foi até que eu falei no outro Vamos vídeo. botar os pingos nos is, né? Vamos falar, estamos passando por dificuldade. Né? O nosso ministro da Economia falou. Quando, numa revista, numa entrevista, se não me engano, pro CNN ou pra Globo News, perguntaram, poxa, por que tem essa... O que aconteceu, o que desandou? Por que tem tanto descrédito da população com relação ao governo? Ele falou que, no fundo, a culpa é do Bolsonaro. Então a gente sabe quem é o culpado. A gente vai falar isso agora. Certo? A gente sabe quem é o culpado disso tudo. Né? Mas se a gente já tem o culpado, é só punir, não é verdade? É só punir, mas o pessoal tá tentando. Inclusive, parece que um dos colegiados, né, desse atual governo, da Bahia, já está começando a cobrar por lá, o pessoal já está começando já a deixar a popularidade cada vez mais cair do atual governo. Não estão mais comprando a ideia desse governo, que fizeram várias promessas lá atrás e que não foram cumpridas. Né? Então, acredito que é o efeito montanha-russa, né? Quando você está em época de campanha, você está em ascensão, subindo. Só que uma hora, se você não manter a constância, cumprindo aquilo que você falou, uma hora teu carrinho vai cair, meu irmão. Aí, para você segurar, é difícil. E cada vez mais a tendência, infelizmente, é essa. Já começou a mexer no bolso do brasileiro e agora na cesta básica. Né? Então... Com certeza, os menos favorecidos que anseiam por melhoras nesses dois quesitos, essas pessoas em algum momento vão ter que acordar, né? Porque até então, quando estavam sendo avisados, né, lá atrás, algumas pessoas eram chamadas de fanático, lunático, e agora a gente está vendo para onde que o Brasil está se encaminhando. Não falando mal do atual governo, como eu sempre falo, a gente gosta de trazer aqui a imparcialidade, mas a gente tem que dar crédito a quem merece, né? Mas a gente aqui não é passador de pano, né? De falar, não, é porque o problema do ovo é a galinha que está estressada, é o problema lá do café, porque teve chuva no Vietnã. Não tem nada disso. A realidade aqui tem que ser dita nua e crua. E outra coisa, a gente não vai entrar aqui no Roubo Podcast para enganar você, para trazer qualquer coisa. Vamos dar nossa opinião, vamos falar com sarcasmo, vamos falar da nossa forma. Porém, uma coisa que você não vai ser é enganado. Aqui a nossa mídia é isenta, imparcial, porém sempre com compromisso da verdade. Então, doa quem doer, independente de partido. Ora, se o Bolsonaro acertar ou errar, a gente vai meter o pau no Bolsonaro também. A gente tem prós e contras aqui porque a gente não tem políticos de estimação. Porém, o atual governo realmente está deixando a desejar e deixando muita gente desesperada e as pessoas estão sem uma solução efetiva hoje para os atuais problemas que a gente está em casa. Quanto mais você dá opinião num presidente que acabou de ganhar a eleição nos Estados Unidos, que tem feito muito mais coisas do que o nosso que está aqui esse tempo de governo, e com certeza são opiniões infelizes, que a gente não está nem conseguindo mais administrar, porque cada hora é uma notícia nova, e às vezes a gente, quando pensa em falar e comentar, já vem outra pérola para a gente poder comentar. Então, já até desistimos de falar. Mas aproveita você que está aí também, dê um up lá pra gente, lá no nosso canal do YouTube. Acesse o nosso canal. O nosso arroba é @up_podcast com 2 T's.
Se inscreva lá no canal, comenta, curta, compartilhe nossos vídeos. É muito importante para você poder apoiar esse movimento que a gente vem fazendo aqui no nosso podcast, que na verdade não é nosso, né? Quando eu digo nosso é porque a gente está aqui, a gente se sente em casa, mas o podcast é de vocês. Vocês é que mandam aqui. Então, o que vocês trouxerem de sugestão, de assunto, quiserem que a gente interaja com vocês, pode ter certeza que será um prazer. Mas, voltando... Inclusive, André, só antes de você propor, eu só vou continuando o que você está falando. Sim. Eu acho bacana, né, o que o André falou, de vocês, inclusive, darem as sugestões do que quer que a gente fale aqui. Né? A gente está aqui para falar dos cerais, está aqui para trazer informação para vocês. E o que até aconteceu hoje, a gente até pede a vocês que, se tiver alguma coisa que a gente tenha falado que vocês discordem, ou até fazer uma correção, como foi feito hoje, eu peço que vocês façam isso. Né? Porque, principalmente hoje, por exemplo, que a gente decidiu falar das notícias que aconteceram essa semana, a gente escolhe só as notícias, senta aqui e começa a falar. Né? Então, a gente pode se enganar. Né? Então a gente pede aí que vocês se comuniquem com a gente. Vamos conversar aqui. A gente está falando para vocês aqui como se vocês estivessem aqui com a gente, né? Mas é isso. Durante a semana a gente vai ter uma reviravolta, tenho certeza. Cara, toda hora que a gente abre a mídia, tem alguma coisa diferente do governo Faltou Trump. muita coisa a gente falar aqui, né? Sim, sim. Teve uma discussão do Trump com o governador do estado aí com relação à lei federal que proíbe que tenha competições, homens competindo junto com mulheres, né? Ah, sim, isso é importante Teve isso falar. também, isso é importante falar. Essa questão de ideologia de gênero e tal, ele falou que vai fazer a lei ser cumprida, não importa o que acontecer. Na verdade, o que ele está fazendo é um reset de tudo aquilo que foi feito de errado, né? Exatamente. Que mudaram valores, né, tradicionais, que as famílias continuam as mesmas, porém elas estão sofrendo aí mutações aí no mundo com essa agenda woke, entre outras coisas que vem tentando implantar aqui. E também essa agenda woke já nasceu morta, né? Porque pouca gente aderiu, a gente viu aí que... Quem aderiu não lucrou? Não lucrou e, assim, acho que ela, na verdade, por si só já disse para que veio, né? Porque se fosse algo consistente, que as pessoas vissem que aquilo ali traria algum benefício, as pessoas teriam comprado a ideia, Sim, né? não faz o mínimo sentido. O que você acha de você hoje ser uma ovelha? O nosso câmera ser um cachorro, né? Porque hoje em dia você pode... Sei, pois é. Cara, assim, eu me sinto rico. Eu queria que você me tratasse como se eu fosse rico, tá? eu nasci pobre, mas eu me sinto rico, tá? Meu amigo, o mundo tá ficando esquisito, né, cara? Tá, só que você me respeita, tá? Com relação a isso. Por favor. O mundo tá ficando esquisito. Cada vez mais com essas atualidades aí, a gente tá ficando perdido, né? Agora, vou dar uma última notícia aqui. Boa. Tá? Pra quem acompanhava aí, principalmente o pessoal dos anos 80 e 90 aí, 90, né? A atriz Michelle Trachtenberg, que fez Buffy, a caçadora de vampiros, morreu ontem, aos 39 anos. Ah, ela fez aquela Gossip Girls também, Gossip né? Girls também. Ela morreu, a causa ainda tá obscura, mas parece que ela tinha uma questão, tava fazendo um procedimento ou tinha alguma doença no fígado e ela foi encontrada morta na casa dela. Infelizmente, ela só tinha 39 anos. Pô, meus pêsames. Pois é. Nova, né? Nova, né? Nova, 39. Eu me lembro, meu moleque vendo, Buffy. Pô, assisti muito, cara. Era viciado. Era outra época, né? Que passavam uns época. filmes maneiros na sessão Séries da tarde. boas, né? Séries boas, Verdade. né? E falar em séries, assim, hoje, a gente até comentou aqui dessa agenda woke também. Alguns streams também tá deixando a desejar, né? Dando uma cutucada aqui também, porque hoje em dia a gente vai abrir alguns filmes. Todos eles. E esses filmes, por exemplo, vou falar, por exemplo, alguns personagens da Marvel, né? Super-heróis. Cara, quando era moleque, eu pegava lá, eu via coisas assim, normais, sem nada de gênero, sem de politicagem, nem nada. Hoje em dia parece que tem um apelo ali, né, para tentar colocar de goela abaixo, que você tem que aceitar que aquele personagem ali, ele se relacione com outro personagem do mesmo sexo. Eu não tenho nada contra, deixando bem claro em relação a isso. Só que, se o personagem ele foi criado, por exemplo, o Super-Homem, Superman, vamos dizer que o Superman, ele sempre teve uma fé ali com a Lois Lane, né? Por que o Superman agora, vamos dizer que o Superboy agora se descobriu que o cara ele gosta de outro camarada? Meu irmão, uma coisa que não tem lógica, cara.
Não tem lógica. Ô, André, essa questão, eu acho o seguinte. Tudo... Eu tento analisar esse tipo de contexto de uma visão de fora, ampla. Que eu digo o seguinte... Mas o Superman da nossa época voava pra frente. E o de agora você acha que ele tem que voar pra trás? Não tem sentido. Não, o Superman é o Superman, cara. O Superman é o Superman. Inventa outro que seja homossexual. Não tem problema. O Superman é o Superman. Ok. Tá? Eu vejo, quando eu falo que eu vejo de fora é o seguinte. Tem a necessidade, naquele quadrinho, naquele desenho, de ter duas pessoas se relacionando. Qualquer sexo, podia ser um homem ou mulher. Tem necessidade? Às vezes não tem. Então, se não tem necessidade, por que você vai botar aquilo ali? Então você vê que é pra agredir. É uma forçação de barra, É uma né, cara? doutrinação, porque aí o teu filho de, sei lá, 5, 7 anos, ele vai ver aquilo, poxa, e aí ele vai se acostumar com aquilo. Só que, se você analisar friamente, você não precisava nem ter um homem e uma mulher ali. Então, não é uma questão de ser uma relação... homossexual, é a questão de ter essa sexualização num ambiente ou num momento que é descabido, que não tem porquê. Olha, eu fui levar minha filha pra ver Buzz Lightyear, Sim. tá? Em um dado momento, uma mulher lá, astronauta, ela dá a entender que ela tá se relacionando com uma outra mulher. Que isso, cara? Um desenho de criança? Elas se beijam no desenho, cara. Que isso? Eu, sinceramente, cara, eu quase levantei do cinema. Só que hoje em dia, se você faz você se manifesta negativamente com uma coisa dessas, o nego vai falar que você vai te xingar de vários nomes que eu não posso nem falar aqui. Agora, cara, podia ser ela com um cara. Pra quê, cara? O Toy Story antigo não tinha isso. O Woody não beijava aquela menininha, que eu esqueci o nome. A bonequinha de louça. Sim. Não tem necessidade. Você não precisa botar isso. Por que você vai botar isso? E outra coisa, os caras estavam perdidos eles estavam presos num planeta, vivendo ali, sei lá, precariamente. Você vai se relacionar numa situação dessa, sobrevivência? Então, assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa galera, tá? A Disney vem fazendo isso. A Disney comprou todo mundo, né? Agora a Fox, até o National... É tudo do grupo Disney, né? A Marvel, bacana. Eles tentaram fazer filmes com essa agenda woke, todos floparam. Todos floparam. E aí eu fico me perguntando o seguinte, cara, será que vale a pena, cara? A Pequena Sereia foi um fracasso, né? Perder rios de dinheiro para você enfiar na cara das pessoas uma ideologia, cara? Sabe o que eu acho? Vou falar pra você minha opinião nua e crua, tá? Doa quem doer, mas vou dar minha opinião. Sabe o que eu acho? Eles tentam colocar isso de goela abaixo nas pessoas, porque quando você recebe valores dentro da sua casa, onde seu pai e sua mãe não vai sexualizar a sua doutrina, simplesmente eles vão ensinar pra você o que é certo, o que é errado, é mais fácil chegar pro jovem e falar pra ele hoje tudo aquilo que ele quer ouvir. Então é mais fácil eu falar pra ele que a sexualização hoje, nas séries e que acontece nos filmes, isso é uma coisa natural e normal. Aí a gente começa a criar crianças com uma pré-adolescência com uma faixa etária bem mais baixa e daqui a pouco os jovens, né, que deveriam estar na adolescência, já sendo pai e mãe de forma desenfreada, sem responsabilidade, o aumento de doença, as pessoas com baixa escolaridade. Então é mais fácil você poder fazer isso para você controlar pessoas como massa de manobra, onde as pessoas vão ser menos pensantes. Porque se você é pai novo ou você é uma menininha nova, que é a mãe, você sabe que você precisa ter no mínimo uma vida estabilizada para fazer isso. E quando você não consegue atingir por causa desses percalços, é mais fácil eu chegar no seu ouvido e falar assim que isso para você é natural. Aí você vai virar mais uma massa de manobra, porque você deixou de estudar, deixou de alavancar a sua carreira para poder cuidar precocemente de uma família. E quiçá, de repente, com essa atual geração, conseguir de brinde uma doença. Então essa é a minha opinião. O André, é o que eu tô falando, é a questão da necessidade, entendeu? Eu já deixei de ver séries por causa disso. Meu filho não assiste. Não é que eu tô... Ai, nossa, eu estou escandalizado. Não é isso que eu tô falando. Quando você... Eu vou dar um exemplo aqui. Pra quem não sabe, eu sou advogado, né? Minha formação é jurídica. Eu
Tem várias séries de advogado muito bacanas, né? Suits é maneiro, né? Essa é bacana, essa Maneiro. eu gosto, Essa eu não vou falar mal, não. O Raven Specter. Pô, eu queria ser advogado Pô, assim, o né? cara é Aqui top, no Brasil não tem como ser advogado daquele jeito. Mas assim, eu vi uma série que foi recomendada. Pô, essa série é muito bacana e tal, não sei o quê. Aí é uma advogada muito boa, criminalista. E que ela tem alguns estagiários, vários estagiários, estudantes. How to Get Away with Murder, exatamente. Pô, How to Get Away with Murder. Já vi. Eu acho que em português é Como se livrar do assassinato. Isso. Como... Todo mundo Isso. fica envolvido. Aí tem vários estagiários. Tem um estagiário dela que é gay. Tem tudo bem. Aí, ok. Normal. Aí eu comecei a ver a série. Todos... A câmera tá em mim? Todos os episódios, o cara dá bunda. Todos, André. E qual a necessidade disso? Todos. Aí eu falei, cara, é uma série que é jurídica. Eu quero ver o direito sendo aplicado. Eu não quero ver um camarada tendo relações sexuais com outro camarada. Porque se eu quiser ver isso, não tem problema. Eu posso querer ver isso. Mas eu vou no gênero, sei lá, LGBT, sei lá. Tem esse gênero lá. Eu não gosto. Eu acho que tem. Eu não gosto de ver. Aí você... Não é, cara. Tem gente que... Ó, a minha mãe não gosta de ver filme de guerra. Ela acha violento. Tem gente que não gosta de ver filme de terror. Porque tem medo, sei lá, fica impressionado. Eu não gosto de ver filme que tenha isso. Então eu tô tendo meu direito violado porque eu tô sendo obrigado a ver, porque eu boto lá gênero de filmes. Jurídico. Sei lá, justiça. E eu fico, todo episódio tem um negócio desse. Aí você tem um episódio de 40 minutos, onde 7 minutos são dois homens se agarrando. Talvez se eu assinasse For-Men, eu não teria, eu não viria tanto homem se agarrando quanto aquela série. Não, você pensa nisso. Não, porque você tem, cara, você pode ver. Eu não tô aqui criticando quem gosta de ver. Tá? E sei lá, cara, vai que um dia, poxa, eu tenho coisa, eu queria ver. Não é ali que eu vou ver. Não é numa série de direito, de justiça, que eu vou ver isso. Eu vou ver isso em outro lugar. Então, esse que eu acho o grande problema dos canais de streaming hoje em dia. Cara, ele não tá te entregando o que ele tá prometendo. Deixando claro pra você que tá assistindo, o problema em si aqui não é a opção ou orientação de gênero da pessoa. Cada um faz da sua vida o que quiser. Só que o que o Wagner tá dizendo, e eu faço das palavras dele as minhas, eu não sou obrigado a consumir um conteúdo do qual eu acho que aquilo ali é pra mim e no decorrer daquele conteúdo eu tomo uma surpresa desagradável. Porque é a mesma coisa que o Wagner colocou. A mãe dele não gosta de assistir filme de guerra. Então ela vai procurar um outro gênero. Imagina que ela assiste um filme romântico. Aí do nada, no meio do filme romântico, tem uma guerra. Tudo bem, faz parte da história. Mas agora, ele vai ver um filme de advogado que tem a ver com essa situação. Aí aparece a intimidade de um camarada, meu irmão. Que o cara, vai, sei lá, vai bater um ping-pong com o outro. Meu irmão, não tem gênero isso. Literalmente falando, não tem gênero isso. Então, assim, eu acho que tem que haver, sim, um limite. Não, além disso, tá? Desculpa até te cortar. Além disso... Você não acha que é uma invasão de privacidade da pessoa? Eu me sinto ofendido, tá? Porque... Não pelo ato em si. É porque eu não... Quando eu cliquei ali, não era pra ver isso. Tá? Do mesmo jeito que se eu estiver sentado vendo vamos lá. Vamos dar outro exemplo. Vamos dizer que eu tô sentado com a minha filha vendo um filme. Classificação, 12 anos, sei lá. E aparece um homem ou uma mulher. Tá? Pra gente não dizer que a gente é preconceituoso. Um homem ou uma mulher. Numa cena mais picante. Transando. Pô, não, calma aí. Também é a mesma sensação. Eu não cliquei pra ver isso. É lógico. Tá? Lógico. Tudo tem sua hora. Você pode querer ver. Tem canais pra isso. É lógico. Então, e o que eu ia falar é a profundidade do negócio. Porque se na série mostrasse o cara ali, era gay, sem problema nenhum, isso aí, enfim. Ele era até um personagem interessante, tá? Era um dos personagens, né? Um personagem interessante dentro da trama, né? Ele é um cara sagaz e tal. Articulado. Bacana, pô. O cara era um personagem que eu achava maneiro, tá? E assim, desce a série, os takes ali, desce a entender que ele tava se relacionando com o cara. Porra, tudo bem, cara. Mas assim, mostrava os caras aí indo, se lambendo e tirando a roupa, e num romance danado, uma coisa, sabe? Um negócio romântico, shakespeariano quase. Entendeu? Quase um Romeu e Julieta, olha assim, só, super romântico. Pra eles, beleza, mas
Não pra você. Você tem o direito de assistir aquilo que você quer, você tem o direito de gostar daquilo que você quer. Não é uma questão de preconceito. É algo que você realmente tem o direito de escolher. Assim como eles têm o direito de escolher. Ah, eu não gosto de... Eu acho o filme hétero muito careta. Tá bom, cara. Você vai procurar um filme que te agrade. E assim vai. A gente tem que ter essa diversidade. Porém, todo mundo não pode ter o seu espaço invadido. Se eu tô na sala vendo um filme com meu filho e do nada parece 2 camaradas se beijando como aconteceu, meu filho falou assim, pai, o que é isso? Não é uma situação para uma criança assistir. Então eu acho que tem que haver um respeito sim. Eu acho que estão enganando os assinantes. Porque por que você classifica Eu não tô assistindo mais. em gêneros, né? Aquela Policial, Netflix, né? Netflix. ação. Pô, cara, se eu quero ver aquela parada, eu vou lá no Xavier Vídeos. Do X-Men? É, A rede do X-Men? pois é. E aí você vê, você bota lá o que você quer. Tem de tudo isso lá. Você não precisa ver Netflix, entendeu? Aí você não Então- tá com hipocrisia. Ali você tá no lugar certo Exatamente. e você tá vendo as coisas que de fato você tá buscando pra ver. Você não vai ficar escandalizado no primeiro momento. Exatamente. Entendeu? Você tá esperando por aquilo. Você Aí você buscou vai ver, aquilo ali. você vai ver ali vários mutantes com poderes diferentes, né? Você vai ver umas mutações muito É. bizarras. Mas você tá buscando aquilo. Né? Você tá buscando aquilo ali. Então, assim, Você vai ver eu tô muito decepcionado. Você vai ver o Mutum, Eu fico muito decepcionado com a Tempestade, que o que estão entregando a gente. fica rodopiando Tá. ali no meio no meio da cena. Você. Repito, você escolheu isso. E aí você fala uma coisa dessa e as pessoas torcem o nariz pra você. Ué, mas eu não tenho direito de não gostar? Não, do mas negócio? assim- Cara, olha só. Se você fala pra mim, pô, cara, eu não gosto de sorvete. Vou falar, pô, cara, Ah, beleza. como é que tu não gosta de sorvete? Mano? É, tu pode até questionar. Pô, porque mas tu é você um não gosta. babaca que não gosta de sorvete, cara? Pô, que preconceito. Pô, você tá me ofendendo porque eu gosto de sorvete. Ah, aí já me isento já, pô. Então, assim, mas é isso que você passa, pô. Eu não gosto de ver isso. Por Se a que que as- pessoa falar pra mim não gosta de sorvete, pô, legal e tal, mas eu gosto, acabou. Ó, eu vou dar um exemplo de novo. Minha mãe não gosta de ver filme de guerra. Ela fala assim, poxa, eu não gosto de ver filme de judeu. Porque normalmente, né, os filmes... São Não é, tristes, né? não é filme de judeu, né? É filme que retrata ali Retrata, né? o holocausto, aquele negócio Ok. todo. Porque ela não gosta de ver aquilo ali. Eu entendo triste. ela. Não é legal você ver aquilo ali que foi feito, né? Aí eu achava, pô, por que você não gosta? Você é antissemita, por acaso? Você tem que ver, isso aconteceu. Isso foi verdade. Porra, você tá querendo fechar os olhos pra realidade? Caramba, porque ela só não quer ver, cara. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão querendo muitos direitos, mas os direitos de uma forma coletiva, mas a gente tá esquecendo dos direitos individuais, cara. Verdade. Verdade. Mas isso também se dá porque essa indústria, né, de filmes, né, séries, nitidamente vê que eles seguem essa pauta globalista. Pô, mas né, eles cara? não lucram, André. Essa que é a questão. Não, tudo bem que não Vou- lucram. Abre aí agora no teu YouTube e pede pra ver um review do novo filme do Capitão América. Eu nem vi ainda. O que não tá vi. acontecendo? Ah, o nego fala que tá uma porcaria, pô. Tá usando escudo demais pra se proteger? O que tá Eu fazendo? não sei o que tá acontecendo, se o escudo agora ficou pintado de rosa. Eu não sei o que o nego fez. Eu sei que, assim, estão criticando o filme, cara. Porque, assim, o modelo agora é um modelo politicamente correto, né? É um modelo de filme que traz toda uma bagagem ideológica. Né? Quero saber, cara, como você falou, o que eles lucram pra sexualizar um personagem? O que eles lucram pra deturpar a história de um personagem? Igual tentaram fazer com a Ariel, né? A Pequena Sereia. A Pequena Sereia era um personagem que era uma menina branca, de cabelo ruivo, né? Vermelho, né? Vermelho. E nada contra, né? Mas botaram uma negra que não tem nada a ver. A mesma coisa, por exemplo, você criar um personagem todo azul. Ah, agora eu vou decidir que esse personagem é vermelho. Cara, não tem cabimento. Você muda toda a característica de uma história criada fidedigna pra tentar agradar um público pra falar assim, não, mas isso aqui é inclusão. Cara, se é inclusão, cria um personagem do zero. Você não precisa pegar um personagem que faz parte da lembrança de milhares de pessoas pra poder agradar um público agora que quer ver isso exatamente. aí. Ah, porque se ela fosse assim. Não, meu irmão. Ó, de fato, pô, antigamente você tinha um certo preconceito, né, com relação à estética, né? Você vê a Disney, né, que é toda woke hoje em dia, todas as princesas da Disney são todas brancas. Todas elas, europeias, caucasianas,
tá? Mas aí o que acontece? Você não vai pegar a Branca de Neve e botar ela de outra maneira que ela não é. Você não vai pegar a Bela, não vai pegar a Cinderela e botar ela morena, botar ela com o cabelo enrolado. Porque essa é igual uma empresa, é identidade visual, cara. A gente que tem, pô, já tá na faixa quase dos 40, você fala Cinderela. Mas você vai visualizar aquilo ali. Você cria outros personagens. Eu acho legal. Aí você gera essa inclusão ao longo do tempo, né? Eu fui levar também minha filha pra ver o filme da Pequena Sereia, live action. Ela falou, ué, papai, mas ela não era ruiva? Porra, Aí imagina eu falei, tu pô, pegar, filha, mas essa aí tá ruiva. tu pegar o Soldado Invernal, tu botar o Soldado Invernal com todo o aspecto e trejeito de um traficante, com um tem, fuzil na mão, porra, meu irmão. Tu tá Ih. descaracterizando o personagem, cara. É. Aí você vai falar o quê? Não, isso aí é uma licença poética. Licença Não, poética. cara, esse é um personagem que já existe. Porra, não Você existe tá isso, destruindo cara. sonhos. Porque o personagem já existe. Não Você cria existe. outro personagem. Entendeu? A minha opinião, né? Então, assim, eu acho que, pô, isso tá deturpando as coisas. Então, eu não. Só para exemplificar, existe, eles não precisam mudar a cor de personagem. Por exemplo, no próprio universo da Marvel, o Lanterna Verde O Hal Jordan, um deles, né? Super Choque que passava... Super Choque, desenho maneiro. Super choque. Aí, pronto. Precisa modificar. Não, eu acho legal, cara, manter vivo o mesmo personagem. Você pode dar uma outra roupagem, sim. Você pode trazer um novo acessório, como aconteceu com o próprio Homem de Ferro, né? Várias armaduras que o cara colocou, beleza. Mas aí, pô, tu tirou a característica do personagem. Cara, o que adiantou? Ó, cara, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Ele é um negro. Só que não é o Peter Parker. Porque o Peter Parker é branco. Ele é o Miles Morales. Pronto, cara. Fez sucesso pra caramba, cara. É outro personagem. Eu gostei, eu vi. Você viu essa animação? Vi, Bacana, pô. vi. Eles não pegaram um personagem e botaram ele de outro jeito. Eles fizeram outro personagem. E eu achei bacana. Não, aí... Tem o Peter Parker. Tem, o Peter Parker aparece, inclusive. Porra, é isso, cara. Você não pode ficar mudando as coisas. Não, até aí beleza. Você é que pega eu o Batman falei. e bota a roupa da mulher gato nele, então. Não, você pega o personagem, você cria do zero, né? Ou você coloca um aditivo, mas que não descaracteriza o personagem principal. Porra, concordo. Concordo. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele tinha lá o parceiro dele, né? Que era um negro também, né? Pô, o Máquina de Batalha. O Máquina de Batalha, beleza. Até aí tranquilo. Agora, pô, imagina, tu pegar o Homem de Ferro, aí tu bota um maluco russo, sei lá, forte. Cara, não tem a Ó, ver. quer ver? Se o pessoal pega o Pantera Negra e Pô, bota isso um ia cara dar uma branco polê- e Ih, bota isso ia dar um uma branco pra polêmica, fazer. meu irmão. Isso ia dar uma polêmica. As coisas são o que elas são, cara. Aí o Pantera Negra vira o Pantera Cor-de-Rosa. E, Pô, porra, não, meu é o que eu tô falando assim, que, pô, as coisas são o que elas são. Entendeu? Eu tô falando dos dois lados, porque pode parecer que a gente, você não quer que tenha personagem negro. Não é isso, pô. Eu acho que elas são o que elas são. Né? Ninguém tá falando aqui de whitewash. Cara, eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas assim, as coisas são o que elas são. Você cria outro personagem então. O Pantera Negro, ele tem que ser negro, então ele é negro. Né? Sei lá, o Thor é nórdico. Faz sentido você botar o cara negro? Não faz sentido. Não tem nada a ver. Pô. Não faz sentido tem nada nenhum. a ver. Né? Porque é o que é. As coisas são o que elas são. Infelizmente, a gente vem de uma cultura europeia, cara. Você acredita que com esse enfraquecimento dessa agenda woke, você acredita que a gente consiga recuperar pelo menos as próximas gerações? Porque essa que tá aí já tá frita, bicho. A gente vê hoje uns jovens com um comportamento bem diferente do que era o jovem lá atrás, né? O jovem hoje em dia, ele tem uma cabeça hoje para escolher determinados artistas, né? Ou programas que você fala assim, cara, por que você tá vendo isso? O que isso agrega pra você? Cara, nem ele sabe. Parece que ele tá vivendo ali num metaverso que ele não consegue sair daquilo ali, né? Ele não conseguiu furar a bolha ainda pra sair do efeito manada, né? Ele tá andando com uma grande maioria. Não é nem o metaverso, é o multiverso da loucura. É o mesmo. multiverso mesmo. Isso vai depender muito, cara, das gerações anteriores, cara, de como é que vai conduzir. Aí Na minha opinião. imagina um jovem dessa idade hoje, aí um neto dele, daqui a 10 anos, fala assim, caraca, aqui é a foto do meu avô. Aí o moleque com uma orelhinha de cachorro, com aquela porrinha de linguinha que os aplicativos faz hoje, fala, pô, esse aqui era meu avô. Aí tu pega a foto antigamente, porra, o avô como? Bigodão, serviu a guerra, né?
palitinho de fósforo na boca, uma toalhinha aqui no ombro, aqui assim, mó jeitão de caminhoneiro todo bronco. Aí pega o de hoje, porra, meu irmão, não tem... Cara, não tem cabimento, cara, não tem cabimento. Eu vou falar, pra gente de repente já encaminhando pro encerramento. Vou falar o que eu falei aqui até num outro podcast que a gente gravou aqui, cara. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E aí é o ciclo. A gente tá num momento em que a nossa geração para trás era uma geração que foi forte, que passou por dificuldade. E trouxe tempos mais fáceis. Faz total sentido. Trazendo os tempos mais fáceis, a geração daqui para frente, ela é fraca. Fraca em todos os sentidos. Mas fisicamente e mentalmente. Não tem a ver também com a educação? O pai e a mãe que também... não, sem dúvida. Dá tudo na mãozinha. Ah, aqui meu bebê, 18 anos. Ah, aqui meu bebê. Não, sem dúvida. O que você quer comer hoje? Ah, eu quero comer um ovinho com, sei lá, com uma carninha. Porra, meu irmão, não. Meu filho de 8 anos, já sento já com ele, já converso. No outro dia ele ia sair comigo no shopping. Aí ele, pai, posso ser assim? Falei, deixa eu falar um negócio com você. Como que você quer que as pessoas te vejam? Ah, como assim, pai? Eu falei, cara, tá tudo desleixado, tá todo mundo saindo arrumado. Pô, tem que botar uma roupa melhor. Então, orientação, falar pra ele, talvez ele não vai entender o que é marketing pessoal, mas a orientação que você tem que dar... Mas ele já vai ter ouvido, em algum momento da vida dele. Já vai ter ouvido. Então, é basicamente isso. Eu acho que o jovem de hoje precisa mais atenção do pai e da mãe do que deixar ele solto no celular. Porque celular só vai aprender besteira, meu irmão. Celular, a internet hoje parece que vive hoje um esgoto a céu aberto. Se você não souber filtrar bem programas de conteúdo, séries, fala nisso. Para você que não segue o Hope Podcast, aqui é um excelente canal para você ter conteúdo. Então isso aí a gente não vai deixar a desejar nunca com você. Já aproveita e segue a gente no YouTube, @Hope_podcast com 2 T's. E vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente. Então a gente precisa, basicamente isso, formar novos jovens, né, e fazer com que uma geração seja mais informada. Então esse foi o giro de notícias de hoje do Hope Podcast. Queria agradecer a sua audiência, você que esteve aqui para mais um episódio. Continue acompanhando aí a gente aqui no nosso canal do YouTube, principalmente nas mídias sociais aí do Hope Podcast, tá bom? Então, muito obrigado aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o seu vídeo. E mais uma vez foi um prazer ter você aqui com a gente. Forte abraço aí e Hope! Até o próximo.